Olá pessoal, boa noite, seja bem-vindo ao programa Liderança e Gestão. Nós estamos aqui nos estúdios da TV Barueri.live. Seja mais uma vez bem-vindo, bem-vinda. Você é a razão de nós estarmos aqui e estamos felizes porque mais uma vez podemos chegar até você levando conteúdo relevante e fazendo parte da sua vida. Os conteúdos que são apresentados aqui pelos nossos entrevistados, eles não podem só ajudar na sua vida profissional, mas eles também contribuem para a sua vida pessoal também. Seja pessoal, seja no profissional, nós estamos juntos. E é por isso que, nesse início de programa, quero fazer um convite especial para você, de ir chamando aí as pessoas que estão próximas. Pode ser o seu colaborador, o seu gestor, pode ser os colegas que trabalham com você, seus pares. Estejam conectados conosco. Avisa lá para sua esposa, para sua sogra, para sua filha, que nós já estamos com o programa Liderança e Gestão no ar, trazendo muitas coisas bacanas para que você seja melhor do que você tem sido. É importante que, para o assunto que nós estamos trazendo hoje, você tenha aí um bloco de notas. Seja o famoso papel e caneta, lembra? Tem muita gente que não sabe escrever mais, né? Mas pode ser também aí um tablet, o seu notebook, de repente você tem até um outro aparelho, um outro smartphone, fica à vontade. O importante é que você esteja preparado, porque as informações que nós estamos trazendo aqui, você com certeza utilizará muito em breve. Quero deixar aqui um abraço especial para o nosso presidente, Jonatas Randall, presidente desta casa, que abre as portas para que estejamos aqui a cada semana, todas as quintas, 9h30 da noite, nos comunicando com você. Quero também mandar aqui um abraço especial para o Anderson Santos, nosso diretor executivo, e representando todos os colaboradores da nossa casa, a nossa equipe técnica, a Luísio Rocha, o nosso abraço também, aquele que dispõe a sua empresa Digital 5, trazendo não só imagem, mas também iluminação e som. Se você também deseja levar para o seu evento imagem, som, se você deseja que uma equipe especializada esteja com você nas suas atividades, entre em contato lá nas redes sociais com a Digital 5. E por nós falarmos aqui em redes sociais, vamos fazer o seguinte: você pode interagir conosco enviando sua pergunta, você pode fazer sugestão de pauta, você pode puxar minhas orelhas, você pode ficar à vontade lá no Instagram, você entra assim, ó, @PG Liderança e Gestão, tudo junto. Como não tem o C cedilha no liderança e nem o tio no gestão, fica assim, ó, @PG Lideranca e Gestal, tudo junto e tá aparecendo para você aí. Até mesmo se você perder o time, o horário do nosso programa, você pode ir nas redes sociais e nos encontrar lá. Tudo bem? Bem, já que fiz agora essas devidas apresentações e abraços enviados, quero introduzir na minha fala aqui já a apresentação da nossa entrevistada. Vocês têm percebido que nos 2 últimos meses eu tenho conversado aqui no programa com alguns doutores e algumas doutoras. A gente usa essa nomenclatura porque eu tenho tido a oportunidade de entrevistar advogados e advogadas. Como nós estamos com um programa voltado a fortalecer, empoderar, trazer conteúdo relevante para você empreendedor, para você gestor e até mesmo para você colaborador, nós temos muitas questões no meio da nossa sociedade que regulam a legislação no nosso país. Então é pertinente que essas pessoas que estão com a sua vida focada em, eu às vezes não falo 100%, em 110%, que elas estejam nos orientando em relação a alguma dúvida que a gente tenha, ou quem sabe uma enrascada que podemos evitar na nossa vida profissional, bem como pessoal também. E é por isso que hoje nós estamos aqui com alegria, recebendo nada mais, nada menos que doutora Pamela Bueno. Doutora Pamela, boa noite, seja bem-vinda. Obrigada, Moisés, obrigada pelo convite, primeiramente, boa noite e agradeço o convite.
Maravilha. Nós vamos começar o nosso bate-papo aqui. Eu tenho sempre o hábito de dizer para os convidados, para as convidadas, que nós começamos pelo início. Fala quem é você, de onde você veio. Assim, quando a gente fala do início, as coisas que você lembra e as coisas que te falaram. Ah, eu era uma menina de 3 anos. Quando eu tinha 3 anos, falavam para mim que eu era assim. Quem é a Pamela, de onde você vem? Fala para nós. Bacana. Eu gosto sempre de começar dizendo que eu sou mulher. Esse assunto renderia aí uns 2, 3 programas, né? Outras pautas, né? Outras pautas, com certeza. E, além disso, sou filha de empregada doméstica, que, por muita coincidência, a minha vida ela tem um grande significado com o dia 21 de setembro, por isso eu fiquei muito feliz com o seu convite nessa data. Sempre coisas muito inusitadas acontecem. O ano que vem eu acho que deve ser para ganhar na Mega Sena, porque assim, já aconteceu coisa boa, já aconteceu coisa ruim. Então, no dia 21 de setembro? No dia 21 de setembro de algum ano. Né? Então, e como estamos em 23, você, por favor, além do convite, o que mais acontece no dia 21? Exatamente. No dia 21, então, a minha data de falecimento da minha mãe, que era empregada doméstica, cuidou de 2 filhos, né, do qual se formaram e seguiram suas vidas. Então, eu tenho muito orgulho de trazer isso. Né? Inclusive, o motivo de eu ter vindo para Barueri é que ela trabalhava em Alphaville, então vim para cá por conta disso. Né? Então, para mim, fez muito sentido. Né? Sou mãe de uma mocinha de 15 anos, completados hoje também. Olha só, dia 21 fazendo sentido na sua vida. Muito, eu tô falando pra você que 21 é um dia bem importante, né? Legal. Fazendo hoje, então, filha, parabéns, mamãe te ama muito, viu? Então, é um dia bem especial. Tá, daqui a pouco ela que vai estar aqui com você, porque tá fazendo curso de maquiagem, tá tudo, né, nessa coisa legal. Da internet, então é bem bacana, e eu já estive entrevistando aqui um adolescente e uma criança, um garoto prodígio, já estive entrevistando aqui. Então, em breve. Ô, doutora, você não falou onde você nasceu, você falou que vinha pra cá com a sua mãe, mas você nasceu onde? Eu nasci em Lorena. Ok. Perto de Aparecida do Norte, né, aqui no Vale Paraíba, minha família toda é de lá, então hoje boa parte ainda vive em Lorena, né? Então, vim de lá para morar em São Paulo por conta de estudo, por conta de trabalho da minha mãe mesmo. E aí, parei aqui em Barueri e aqui estou. Legal. E desse casada, né? Então, do meu marido não vou fazer muita propaganda, essa parte é bom não fazer, porque tem gente que fica só para anotar. Isso. E detalhe, sabe, eu descobri esses dias nas redes sociais, olha só, a pessoa queria... na verdade, ela estava conversando comigo e aí tirou dúvida assim, e fulano? Aí eu falei assim, eu não tenho nenhuma informação não. Mas espera aí. Enquanto eu conversava com essa pessoa, ela falou assim, eu já descobri aqui e tal, né? Tal. Então, se encontra assim, Pamela Bueno, e vai, por exemplo, procurar nas redes sociais, encontra um gato, assim, enganchado nos seus braços, é bom não falar muito mesmo, não. Do marido eu não vou falar. Não faz propaganda, não, porque o negócio tá terrível, aí a concorrência, tem muita gente na pista. É verdade. Ô, doutora, me diga uma coisa, no ensino médio já bateu aquela vontade de fazer direito, ou não sabia o que ia fazer? Como é que foi assim, essa questão do ensino médio e decidir por uma profissão? Realmente eu não esperava, né? Eu vim imaginando que eu iria pela linha de odonto, que era algo que fazia mais sentido para mim. Mas eu tive o prazer de, aos 14 anos, trabalhar com Damásio de Jesus, o saudoso Damásio de Jesus, né? Um grande penalista que tivemos. Fui secretária, assistente dele por alguns anos. Então, isso me trouxe para o mundo jurídico. Assim, já te puxou naturalmente. E aconteceu. Então, ali, no curso, nas aulas, no próprio programa que ele tinha, hoje em dia tem outros, né? Mas ele foi pioneiro em questões de concurso, de levar para fazer as provas. Então, as pessoas saíam de todo o Brasil e vinham para São Paulo para assistir às aulas. Do Damásio. Então, foi algo que você cria uma admiração, descobre um novo mundo. Né? Então, aí, dali para frente, o direito foi me conquistando e fazendo sentido na minha vida. E aí, dentro da faculdade de Direito, você já sabia exatamente qual seria a sua vertente? Ou você foi assim, não, eu vou estudar e vou deixando a vida me levar e eu descubro lá na frente? Como é que é esse período aí? Olha, esse período a gente acha que passou, né? Já escolhi a faculdade, agora está fácil. Né? O melhor está por vir, porque o direito ele tem uma gama, né, de vieses,
E com conta disso, eu vinha dessa estrutura de concurso, então era algo que eu poderia atender, né? Mas a vida de concurso ela tem um certo nível de dedicação, então eu fiquei por um tempo ali ainda, mas depois eu tive acesso ao mundo de tecnologia. Eu fiquei 12 anos numa empresa de tecnologia, né, uma multinacional indiana, que também tem uma cultura diferente. E isso foi me trazendo esse olhar para outra esfera, para esse mundo tecnológico. Então, eu fui desviando aí um pouquinho. Mas era só inovação, ou você estava associando já a sua formação no direito junto com tecnologia? Porque às vezes, eu estou te perguntando isso, porque às vezes tem gente que se forma com OAB ou sem OAB, vai fazer uma outra coisa. Então, você começou a atuar só com inovação ou juntou os dois? O direito e a inovação, como é que é? Na verdade, foi um passo como esse que você comentou mesmo. Então, eu tenho uma experiência corporativa antes do mundo jurídico, né? E eu sou muito grata, porque eu percebo, quando eu estou atendendo, por exemplo, um empresário, né? Ou a gente está junto com uma empresa, atuando com a empresa, você ter vivenciado isso traz um diferencial. Legal. Né? Quando você tem esse acesso à tecnologia, e você vai falar de tecnologia, você sabe, né, o que é uma porta de um firewall, você sabe o que foi um ataque de hacker. Então, foram experiências assim, que só agregaram e que me trouxeram, com certeza, um diferencial com relação ao que hoje a gente consegue trazer aí com o mundo digital. Eu costumo dizer que todos os dias nós temos desafios, mas eu acho que magistério, a área do magistério e a área tecnológica, os desafios eles são maiores, né? Parece que assim, diariamente você tem os seus desafios, mas no magistério, ministrando aulas ou na área de tecnologia, você não sabe o que vai acontecer naquele dia. Parece que não é bola cantada. Pode ser uma coisa bem bacana e pode ser um rolo bem bacana também. Acontece isso, não é verdade? Legal. Pode falar. Eu passei por uma surpresa na virada do Natal. Né? Então conta, porque as pessoas gostam quando a gente conta uns cauzinhos aqui. Pode falar. Esse eu não posso trazer muitos detalhes, né? Não, nem... até do LGPD mesmo. Por conta do nosso tema principal, né? Mas, assim, os ataques dessas grandes corporações invasões acabam acontecendo normalmente ou em época de Black Friday, que aí sabe que o mercado vai parar, né? Sempre que tem um movimento grande, aumenta-se as fronteiras para esse tipo de ação criminosa, né? Legal. A inteligência deles estão voltadas e aguardando essa data especificamente, né? É a brecha, né? Ô, doutora, aí a gente... Você, nesse mundo de tecnologia, fica há quanto tempo? Você falou que ficou alguns anos. E aí você migra para uma vida, carreira solo. Como é que é essa fase da transição, assim? Olha, que experiência, viu? Quando você acha que... Agora eu quero fazer meu mundo. Agora eu vou ser empreendedora, né? Agora eu vou conseguir fazer os meus horários. Aí você fala, a vida tá boa agora. Vou montar meu escritório, eu vou mandar em todo mundo. E aí que você realmente vê que as coisas não são bem assim, né? Então, tá sendo uma experiência excelente, porque um novo aprendizado, né? Eu sempre disse que eu gostaria de ser funcionária. Então, eu não tinha essa intenção. E isso, para mim, quando veio essa oportunidade, eu realmente falei, olha, então vou abraçá-la e agora também não volto atrás. Então, vamos seguir, esse é o plano A, é o plano B, esse é o único plano que tem, porque senão você fica, né, sempre vai parecer que tem um caminho melhor. E aí o fato de você estar nessa carreira solo, você tem a oportunidade de fazer as coisas da forma que você acredita. Então, a questão da tecnologia, muitas vezes, traz também um afastamento com relação ao como você olha aquilo, se aquilo é pessoa ou se aquilo é máquina, se aquilo é pessoal ou se aquilo é tecnologia. Você se distancia um pouco do humano, né? Inclusive a pandemia fez isso com a gente, né? Cria esse gap, esse abismo enorme. Isso, eu gosto de falar uma palavra, né? Eu sou advogada de pessoas. Ok. Né? Então, assim, pessoas... Hoje pode ter problema familiar e depois ter um problema trabalhista e no outro dia ter a conta do Instagram
hackeada, Sim. é a mesma pessoa, né? A mesma personalidade ali. Então, ter a oportunidade de acompanhar dentro de todas essas frentes de uma única pessoa, isso está sendo para mim assim um grande presente. Legal. Né? Então, você consegue trazer o seu cliente, trazer para o seu cliente quem é você também. Você deixa Um de tratamento ser pessoal. humanizado, né? A gente ouvia muito falar em tratamento humanizado quando eram coisas relativas ao parto, a um cuidado assim, assistencial da antiga parteira. Mas hoje eu acho que o tratamento humanizado, ele cabe bem em qualquer relação profissional, interpessoal. Eu acho que vai bem, né? Não, e aí casa muito com o dia 21, né? Porque o meu objetivo era ter a minha filha com uma doula. E a minha mãe olhava assim, mas já passou isso, filha, não precisa mais. Vai pra maternidade, te vira lá, mulher. Né? A mamãe passou por isso, mas você não precisa passar por isso, mas eu quero. Não consegui, infelizmente. Mas era um desejo, tive acompanhamento até o dia do nascimento. Então... acho que o humanizado vem realmente nesse sentido, viu? Muito bem lembrado. Legal. Vamos entrar no nosso assunto propriamente dito, LGPD. Aí vem o conceito. Primeiro vamos destrinchar o que é essa sigla, tá? Eu sei porque eu estudei a pauta, né? Mas é aquele negócio. E também, por ser uma lei já vigente há 2 anos e meio, nós temos que andar acompanhando aí o que acontece dentro do mercado e até mesmo para orientação aos nossos clientes. Mas o que vem a ser exatamente LGPD? Então vamos lá. Doutora, só um segundo. Você não sabe, mas a gente aqui faz igual o João Kleber. Para tudo. É o seguinte, nós estamos conversando na noite de hoje com a doutora Pamela Bueno e o nosso assunto no próximo bloco é LGPD. Se você quer entender um pouco de como nós temos que ficar atento a este assunto, não saia daí, nós voltamos já, depois do intervalo. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! Você que está conosco, este é o programa Liderança e Gestão, aqui na TV Barueri, todas as quintas às 21h30, popularmente também conhecido como 9h30. Eu quero apresentar para você nós temos um parceiro que é a Medex Brasil. Quem é a Medex Brasil? Você pode já até procurando nas redes sociais, @Medex Brasil. A Medex Brasil é uma empresa que está há 10 anos no mercado. Ela tem tido a oportunidade de trazer medicamentos especiais, a Medex é especialista em importação de medicamentos, seja dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia. Eles trazem aquilo que talvez você não encontre no mercado nacional, mas eu quero que você fique muito ligado nessa informação que eu vou te dar. Muitas vezes quem está sofrendo, passando por uma dificuldade com o seu familiar, ele entende que o remédio está à sua disposição como se ele fosse até a farmácia na esquina de casa
casa e já levasse consigo o medicamento. Não é assim. Repito, respeitando a legislação brasileira, tem-se um prazo para essa medicação chegar até as suas mãos aqui no Brasil. Mas a equipe da Medex Brasil está à sua disposição para tirar suas dúvidas e viabilizar aquilo que você precisa para atenuar, curar você, sua família, alguém que está próximo aí a você. Belezinha? Vamos seguir aqui no nosso programa de hoje. Nós estamos conversando com a doutora Pamela Bueno e o nosso assunto principal do programa de hoje é LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Eu já falei o que significa a sigla, mas pode ficar à vontade nessa nossa introdução do bate-papo sobre LGPD. Como é que nasce, doutora, por exemplo, a necessidade de nós termos uma lei para assegurar os dados das pessoas? Exato, é bem bacana o motivo da lei, porque ela vem para falar de dados efetivamente pessoais, tá? Então, o P do LGPD, então dos pessoais efetivamente. Então, quando estamos falando de um CPF, de um e-mail, de um IP de uma máquina, de uma conta de Instagram, isso é um dado pessoal. É algo que eu olho e identifico quem é aquela pessoa. Eu consigo chegar até o Moisés se eu falar que ele, todas as quintas-feiras, tem um programa no YouTube, tem um programa na TV. Então, com isso, eu já consigo fazer uma associação de quem é aquela pessoa. Isso é um dado pessoal. Então, o objetivo da lei é tratar efetivamente dado pessoal. Então, você se resguardar com a sua privacidade. Ok. Né? Estamos aqui falando de tecnologia, falando do mundo digital. Com certeza será algo que vai cada vez mais crescer. É daqui para frente, não tem como mais voltarmos. E, com isso, a lei vem trazer essa segurança com que você consiga efetivamente tratar os seus dados, se expor, ter legislação suficiente para te resguardar se caso venha acontecer alguma coisa. E aí, a minha pergunta seguinte é em relação à comparação de Brasil com outros países. É comum encontrar em outros países essa farra do boi que existe em comercialização de lista de e-mails e de lista de contatos. Acontece isso em outros países? Olha, não é assim que funciona e cada vez menos. Né? Porque a legislação, principalmente na União Europeia, principalmente nos países europeus, ela já está mais consolidada, ela chegou um pouco antes do que a nossa, então a gente veio muito respaldado do que já se tinha lá fora. E esses países criaram um entrelace para que, sabendo que ele vai mandar um dado dele para um outro país, ele precisa saber que esse país que vai receber o dado, ele também estará seguro. E a via tem que ser numa mão dupla, né? Então, eu vou mandar para você um dado seguro e vou receber de você um dado seguro. Então, isso faz com que você, para participar daquele time, você tem que estar dentro daquelas regras. Então, os países hoje que não fazem parte, que não se regularizam, que não têm uma lei de privacidade... Uma lei de proteção. De proteção, efetivamente, para os dados pessoais, ele fica fora desse núcleo. Então... eu te perguntei isso porque é efervescente esse submundo da compra e venda de dados. Então o cara quer uma lista para... tá na mão. Ele quer uma lista para... ele tem. E isso é uma coisa recorrente. E aí eu fico pensando assim... Poxa, faz parte da nossa cultura, a gente é assim. Porque é o seguinte, muito do que acontece no nosso país... Muito não, acho que a maioria das coisas... Quase tudo é reflexo do que a sociedade é, né? Por isso que a gente não pode ficar... Tem gente que fica reclamando do prefeito, do governador, reclama do político em si, mas o político nada mais é do que um reflexo da sociedade. Mesmo com a lei, doutora Pamela, ainda tem-se muito essa comercialização dos dados? Infelizmente, temos sim, né? Se você for ver... Você consegue comprar 5.000 seguidores por R$35, né? Então, existe isso ainda. Porque se tem a cultura, é o que você falou. Enquanto a cultura não mudar,
Agora, o que eu percebo? Imagina quem tem um empreendedor que tem uma loja virtual, que vende roupas virtuais. Minha filha, como eu estava falando, né, maquiadora, ela vive, a propaganda dela é única e exclusivamente pela internet. Ok. Imagina se fica um dia sem o seu Instagram, Uhum. um dia sem o WhatsApp. Cria um prejuízo, né? Isso é total. Então, ela começa a perceber Uhum. que, por mais que tenha valor você entregar seu dado por qualquer valor ou deixar aberto sem se resguardar, perguntar para que aquilo vai ser usado, você também começa a entender que aquele dado tem um valor para você. E com essa diferença de comportamento, né, o quanto as pessoas vão se conscientizando. Ou mesmo, assim, imagina vazar a sua conta, as suas fotos do seu celular. Né? As pessoas hoje têm isso guardado em OneDrive, guardado no próprio celular, ou que não faz Sim. backup. Se furta, a gente fica um dia sem celular, se acontece alguma situação. Então, começou a se dar esse valor. E eu espero que isso também traga um comportamento e que tenha aí uma valorização com a sua própria privacidade, né? Porque é chato você ter uma conta invadida, Sim. um e-mail que vaze, uma informação de empresas. Imagina empresas que passam por vazamento, onde a própria folha de pagamento do RH, Sim. né, os valores de todos sendo pagos ali. Então, são situações bem constrangedoras que trazem tanto para o aspecto pessoal quanto profissional. Entendi. Né? Ô, doutora, aqui tem o seguinte, os principais pontos dessa lei, ela fala de consentimento, finalidade, dados mínimos. Eu queria discutir contigo aí, conversar contigo um pouquinho sobre esses pontos principais. O que seriam eles, assim? Eles buscam o quê? Nós falamos que são princípios. Algumas leis, elas trazem os princípios para conceituar o que é um termo. Então, qual é o termo, qual é o princípio, qual é o conceito de consentimento? E aí ela vai trazer qual é a postura da pessoa para aquele verbo, né, para aquele conceito. Então, o consentimento é eu falar para você que tudo bem eu ir na farmácia e você pegar meu CPF para me dar desconto. Legal. Isso não tem problema, você tem que me avisar. Porque aí a finalidade é para o que você quer isso? Porque, no fundo, não é só para um desconto. A gente sabe muito bem disso. Né? Não é só isso. Desconto, não. O desconto até vem, né? Mas vem outras coisas dentro da sacolinha. Muito mais coisas, vem mais né? coisa nessa sacolinha aí. Você chega em casa, você olha o seu celular, você recebe informações que nem você sabe, às vezes, dentro da sua própria casa, né? Às vezes você tem informação, tá acabando aí um produto. Tem hoje produtoras Pó de que café falam, tá né? acabando, não se esqueça de colocar na lista. Exatamente. Eu tô tem falando, a promoção tal, eu tô né? falando pó de café porque eu tenho um amigo chamado Rodolfo Guimarães. Um dia eu vou entrevistá-lo aqui muito em breve e ele não vive sem café. Então esse cara, ele tem que ter esses avisos do mercado. Imagina, então. E aí, para ele, provavelmente deve ter uma campanha específica para o perfil dele, para, considerando algum dado que ele faz, a compra que ele faz ali. Tá? Então, o cara do café. O empresário, o detentor daquele dado, ele tem que mostrar para a pessoa, o indivíduo, tá? Para que ele vai usar. Então, é a finalidade. Sim. Ok? E aí, a proteção mínima... São os dados mínimos. Os dados mínimos, no sentido... Ele traz um sentido específico para assim, colete apenas o que você precisa. Tá. Então, assim, se eu vou falar com você por um desconto, para que eu preciso saber a sua data de aniversário? É desconto para te dar presente no aniversário? Ou qual é o objetivo? O seu endereço da sua casa. Então, vai criar-se uma cultura de se coletar aquilo que você precisa. E nada mais. Exatamente. Doutora, a questão do consentimento, eu lembrei aqui, por exemplo, de hoje, quando se participa de eventos, é muito comum tirar fotos ou fazer uma imagem assim, um take da galera que está assistindo ali. É uma regra, tem que se ter o consentimento daquelas pessoas que estão ali, ou eu posso, não fiquei sabendo, eu nem sabia que tinha que pedir autorização. Eu tenho que utilizar isso como regra. Exatamente, é esse o objetivo. Agora, não dá mais para falar que não sabe.
Tá? Agora não tem mais essa história de, depois eu vejo ou depois eu faço. Mesmo sendo uma lei tão recente como, por exemplo, 2020, nós não completamos 3 anos da promulgação dessa lei. Essa lei, ela trouxe algumas nuances com relação à sua data de promulgação, à sua data de vigor, e aí as suas penalidades. Então, ela demorou um tempo, ela deixou maturar para começar a ter as penalidades, para efetivamente ter um rol ali de quais serão, como que você vai ser penalizado, quais os caminhos que você vai tomar. E o consentimento é uma coisa bem bacana de alertar. Muitas empresas ou muitos órgãos aí, muito mais para o caminho do empresário, né? É importante essa linha porque a lei de proteção de dados é a lei para o indivíduo, então para o dado pessoal, aonde quem tem que segui-la é aquele que pega o dado. Então, um microempresário, um grande empresário, ele tem que seguir aquela lei. A responsabilidade é dele. É dele, 100% dele. Tá? Então, o consentimento, eu também não posso falar assim, tudo aqui meu é via consentimento. Você fez isso para mim, você consentiu para mim que eu posso usar esses dados. Sim. Não é assim que funciona. Existem bases legais, existem algumas variações que elas vão se encaixar e aí é que traz o lindo, né? Aí é que é a parte que entra o advogado ficar doido, de feliz da vida. Que não é só... Não, o lindo é o legal do LGPD que você vai explicar agora, né? Exato. Eu pensei que você estava me chamando de lindo, desculpa. Eu tô viajando aqui, tô prestando atenção. Aí você soltou um lindo, eu falei, rapaz... Né? Mas que o lindo do advogado é o conflito, né? Então, o advogado vive da treta. Exatamente, é a hora do conflito. É quando a gente fala assim, mas ele falou que podia. Como assim podia? Tudo pode, né? A gente, assim, você vai chegar no hospital para ser atendido com emergência, você vai falar que não pode usar seu dado? Usa aí, né? Mas essa é a base legal que ele, como detentor do dado, né, como controlador, esse é o nome que a lei dá para quem detém o dado, é esse o mecanismo jurídico que ele deveria usar? Então, são essas nuances que são necessárias de serem observadas dentro da própria legislação. Já que você mencionou, doutora Pamela, a questão do controle, desse cuidado todo, o cuidado que o controlador tem que ter, você consegue lembrar de uma situação preservando os protagonistas de um rolinho assim, do que era para ser, não foi? Assim, você lembra de alguma coisa? Olha, eu vou contar um muito pode até público. Tá. Público que legal. Que tá na mídia, que até não é tão recente, okay. Mas ele é bem conhecido, tá? O Walmart, ele mandou uma propaganda para a casa de um pai de fraldas. Sim. O pai tinha uma filha adolescente e não tinha crianças em casa. Então, qual era o sentido daquele pai receber já gelou meu coração, promoção doutora. de fraldas? E aí, a história segue nesse caminho que ele foi descobrir. O Walmart sabia mais do que ele. Mais do que ele. Do que estava acontecendo na casa dele. Nossa, que horror. Aí vem uma outra questão. A privacidade. Nessa questão da privacidade, aí vem as sanções que a lei traz. Eu tenho aqui... quais são as advertências, quais são as observações que se tem que ter, porque se você vacilar, você pode implicar numa sanção para você. Você pode fechar uma empresa, você pode acabar com uma empresa diante de uma situação, alguma situação que você tenha vazado um dado, né, diante de algo que tenha discorrido contra a legislação. Então, as multas, as sanções, elas podem chegar em 2% do faturamento de uma empresa. Mas aí, desculpa te interromper, mas já vai para uma multa ou tem assim, um avisozinho, uma advertência, um puxãozinho de orelha? Porque é o seguinte, no futebol, um cartão amarelo, 2 cartões amarelos, tá fora do jogo ou fora do próximo jogo. Quando você trata isso com os colaboradores de uma empresa, você tem a advertência verbal, você tem a advertência por escrito, até uma suspensão e por último, desligamento, que é a medida drástica, extrema.
tem caminhos ou já vai para uma multinha, já pega uma multinha de 2% aí no faturamento? A gente chama isso no direito de dosimetria da pena, né? Então, onde a gente vai ter medidas, tá? Ok. Porém, o que é importante, né? Quando for ser aplicada essa penalidade, ela tem que avaliar o todo. Então, assim, olha, Moisés, você já sabia que você tinha que fazer. Por que você não fez? Não fiz porque eu achei que eu ia ser penalizado. É que a lei usa a balança, né? Para não aplicar peso de mais nem peso de menos. Ou você mostra, olha, eu usei essa medida, eu tenho essa tecnologia, eu tenho o meu advogado que me apoia, eu criei essa política para a empresa, eu treinei meu time. Mas, infelizmente, aconteceu. Então tá bom, deixa eu te ensinar aqui como é que faz. O que você tem de plano de ação? E aí sim, você consegue ter uma pena razoável. Agora, se você ficar ali, não vai dar nada, pode usar, faz o que quer. Aí, farra do boi. Aí depois você paga para ver. Eu vou te fazer uma pergunta assim, bem específica, doutora. Quando se é político, tá? A pessoa está concorrendo a um cargo público por meio do voto direto. Ele não é uma empresa em si, mas ele tem um registro no TCE, no Tribunal Superior Eleitoral, ou no TRE, no Tribunal Regional Eleitoral. Ele implica também em ser penalizado por abrir meus dados ou utilizar meus dados para aquelas propagandas tão inconvenientes que a gente recebe? Eles vão ter legislações, vai ter um capítulo específico na legislação para tratar desses temas. Ok. Então, nem todas as situações, elas vão estar voltadas para o LGPD. Então, se eu precisar investigar uma situação de vida, ou se a pessoa tiver na iminência, né, de um risco, então tem situações que elas serão elegíveis para o LGPD e outras que elas serão tratadas de uma forma específica para o tema. Então, elas vão ter outros caminhos. Existem alternativas. O importante é sempre se atentar, colher a informação mínima, né, as necessárias para aquilo que você vai... Qual que é o seu objetivo? Né? Então, o que você deixa quer claro com o seu isso? objetivo, fala o que você quer com isso, e aí você faz as coletas no volume que são necessários. Maravilha. Pessoal, eu quero que você continue conosco, porque nós estamos tratando aqui da Lei Geral de Proteção de Dados, ligado diretamente à pessoa, a responsabilidade com os dados de outrem. E detalhe, hein? Nós não estamos aqui falando só com empreendedores, nós estamos falando só com empresariado, nós estamos falando com você que faz parte da sociedade civil. É importante que você entenda este tema justamente para você se autopreservar. Quero deixar também aqui um abraço especial para Nanda Rodrigues, mentora de desenvolvimento pessoal. Nanda, um abraço, querida do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu. Um beijo para você, Nanda Rodrigues. Também quero deixar aqui um abraço especial para o casal Bel e Cássio Xavier. Bel e Cássio Xavier, essa dupla simpática, eles são especialistas em consultoria de imagem. E não só na consultoria de imagem, no pacote também vem os cliques profissionais. Cássio Xavier, fica ligado nesse nome. Um abraço para vocês também, tá? E nós vamos para um rápido intervalo. O programa Liderança e Gestão volta já já. É rapidinho, não sai daí.
Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Programa Liderança e Gestão está de volta. Nós estamos aqui na tvbarueri.live. Tem gente que fala comigo assim, Moisés, não deu tempo, eu estava chegando em casa, eu tive que entregar um trabalho na faculdade, não vi o programa de hoje. Presta atenção, nosso programa está lá no YouTube. Você pode assistir não só o programa Liderança e Gestão, como você também pode assistir os outros programas que nós temos na nossa grade. Aí você vai fazer assim, você vai no YouTube procurar canal barueri.live. Ou se você escrever tvbarueri.live vai dar certo também. Você dá um clique ali, porque a gente quer você como seguidor, você se inscreve no canal. E quando você abrir o canal da tvbarueri.live, você vai perceber que na tela do seu aparelho tem uma aba superior que está escrita assim, playlist. Clica ali e você vai rolando para cima, ou você pode fazer isso também para o lado, dependendo do seu aparelho. Você vai encontrar o programa Liderança e Gestão. Nós temos mais de 60 programas que já foram apresentados nesses 15 meses que nós estamos aqui, com você, por você e para você. Você pode encontrar os mais variados temas, como também pode acessar outros programas da nossa grade. Eu tenho aqui na minha mesa o livro Construindo Liderança. Olha que coisa bacana. O livro Construindo Liderança é uma metodologia que eu escrevi, não só para atender meus amigos, nem os meus clientes na consultoria. O livro Construindo Liderança é para abrir a sua mente, é para você não cometer os erros que eu já cometi. Se você quiser um manual para potencializar, acelerar a sua vida, sua carreira, seus negócios, você precisa ler Construindo Liderança, 143 páginas. Esse livro nasceu de um bate-papo no avião, 10 horas de voo, voltando de um curso de liderança lá em Chicago. Tive a oportunidade de explicar para uma senhora americana que eu tinha ido fazer no país dela. E detalhe que ela não falava nada em português. E na hora que eu conversava com ela, eu tive, alguns chamam de insights, outros chamam de a voz do Espírito Santo, mas eu acredito que Deus falou comigo e eu tive a oportunidade de começar a rascunhar os 13 capítulos desse livro. Belezinha? Seguimos aqui com a doutora Pamela Bueno. Você sabe que dá para perceber na minha voz assim que eu vou me empolgando, né? E eu não queria nem que o nosso tempo acabasse, mas olha só, nós já estamos no terceiro bloco. Doutor, nós estávamos falando sobre sanções na questão de vazamento dos dados de LGPD. Teria mais alguma coisa que você gostaria de deixar assim como dica para nós nos assegurarmos tanto dos cuidados que nós temos que ter com os nossos próprios dados e com os cuidados que a gente tem que ter com esses dados que nós recebemos? Você gostaria de relacionar assim? Vamos fazer aquela enxurrada de dicas agora? Ótimo. Primeiro passo, né? Valorize o seu dado. Então, você como pessoa, valorize isso, pergunte, questione para que está sendo usado, onde está sendo guardado. E um ponto muito importante, cedeu o dado, consentiu o dado, você pode tirar esse seu sentido de consentir. Eu posso voltar atrás. Eu posso revogar. Então, isso é importante. Olha, eu trabalhava numa empresa, hoje não trabalho mais, ou fiz uma campanha para um lugar específico, participei de um evento, não quero mais ter nenhum acesso a isso, pode fazer a revogação desse seu consentimento. Okay. Isso é muito bom, né? A gente muda de opinião, a gente muda de ideias, então vale a pena aí ter esse conceito, tá? Carreguem isso com vocês. Então, olha, eu quero que delete. E nem precisa justificar por quê. Seja educado, diz que não quer, mas manda desautoriza. fazer. Desautoriza. E aí, como pessoas para o mundo corporativo, né, a mesma tratativa tem que ser levada em consideração
quando você é um colega de trabalho, quando você é um RH, quando você é um diretor, né? Quando você está ali como pessoa, cuidando de dados de outras pessoas. Ah, eu queria chegar nessa Esse parte. ponto, né? A cultura. Uhum. No final das contas, Moisés, assim, se você não tem cultura, não adianta eu ter a melhor tecnologia, eu ter a melhor advogada, se a empresa não está aculturada. Se todos não entenderam qual é o motivo de você resguardar, no quanto aquilo vai implicar para a empresa. Imagina você ter uma multa de 2% do faturamento, você fecha uma empresa, dependendo do que for acontecer. Né? Entendi. Do volume disso. Então, é importante que a própria organização entenda. E uma coisa que eu sinto, né, eu tive a oportunidade de ser DPO, que é o termo dado pela legislação para quem é o responsável pela lei dentro de uma organização, por 3 anos, uma organização de mais de 3.500 funcionários. Sim. E o que se aprende com tudo isso, né? Além das outras consultorias que a gente também tem com os clientes. Tem que vir lá de cima esse apoio. Então, o dono da empresa, ele tem que entender, ele tem que acreditar naquela causa para que ele consiga levar para os seus colaboradores. Porque se torna tão natural. Vou te dar um exemplo bem simples, que acontece muito no mundo corporativo. Vou te dar presentes. É aniversário do Moisés, vou te mandar um presente, uma cesta de café da manhã na sua casa. Tá, eu sou o colaborador. Você é o colaborador. E vou receber um presente. Isso, e eu sou sua amiga do escritório, trabalho com você. Qual a primeira coisa que eu penso? Vou ligar no RH, vou pedir para o RH me dar o endereço do Moisés. E o RH, porque é muito legal, e a gente tem amizade, eu trabalho aqui há muito tempo, vai me dar o seu endereço. E você não quer que eu saiba onde você mora. Ou você... Aquela, né, sua mansão e você não quer que ninguém saiba o casarão que você mora, ou ao contrário, uma casa muito simples e você não quer. Cada um com o seu motivo, ninguém precisa expor o motivo. Certo? E aí eu tenho acesso ao seu endereço. Doutora, aconteceu um caso comigo ontem. Eu estava num cliente e um dos CEOs desta empresa falou de uma nova estratégia para aproximar o time. E a estratégia era parabenizar os colaboradores no mês do aniversário. E aí, é interessante que a questão era assim, eu parabenizo e tal, beleza. Eu tenho que ter autorização para fazer aquele cartãozinho e colocar no Instagram ou em qualquer rede social? Eu tenho que ter autorização para isso? Porque eu tô querendo fazer assim, mas eu tô fazendo de coração, eu acho que é legal. Era exatamente isso que eu ia te falar, né? O gestor que teve essa ideia, a empresa, tô fazendo, desculpa. Pro bem. Pro bem, tô trazendo aqui, eu vou te dar um presente, estou lembrando de você. E se a gente tem pessoas que por religião não gostam não podem, né, comemorar, ou tem uma restrição, ou alguém que tem uma data, né, isso me remete a uma situação emocional, é um gatilho emocional que não me faz bem comemorar meu aniversário. A gente não sabe. Então, essa é realmente a privacidade. Entendi. Né? A privacidade, ela é muito além só da proteção do dado, né? Aquilo que é íntimo. É a forma como você trata aquele assunto. Eu hoje estou em festa, porque é aniversário da minha filha, mas também é o aniversário de morte da minha mãe. Na mesma data, né, doutora? Na mesma data. Então, assim, qual que eu comemoro hoje ou não comemoro? Eu fico triste, choro? Você, né? Se uma empresa me manda parabéns ou me manda flores? Então, é nisso, é nessa privacidade, é no íntimo, é muito mais. Por isso que eu falo que é lindo assim, o LGPD nesse sentido, porque ele vai trazer da pessoa uma possibilidade de resguardar aquilo que algumas vezes fala, olha, eu não quero fazer. E aí o colaborador fala, olha, não quero, é o chato da turma? Ou é porque ele não quer mesmo? Né? Então, assim, esse é o ponto. Essa é a dica principal. Entenda o que realmente pode e conversa. E explica e mostra o motivo. A finalidade. A minha finalidade é para te fazer isso. Você se sente bem? Concorda? Concordo. Não concordo? Tudo bem, você sai da listinha. Entendi. Tá? Então, esse é um ponto. As empresas hoje elas estão falando assim, eu já estou com o LGPD porque foi lá, mudou o cookies do site, falou, né, criou aquele coisinho do cookiezinho lá, todo mundo dá um ok, e eu estou regularizado com o LGPD. Olha. Eu vou te falar uma coisa, doutor, eu tô tão impressionado com as coisas que você está ensinando aqui pra gente, e eu vou te contar uma coisa que agora, assim, que mais caiu a minha ficha dentro desse tema.
a questão da comemoração do aniversário. Porque eu tenho, uma das minhas formações é teologia. E dentro da teologia, nós estudamos a fundação, o surgimento das mais variadas denominações. E tem denominações específicas, como você mencionou assim, bem en passant, que não comemora aniversário. Você já imaginou? Eu pensei na hora que você estava falando, final do expediente, traz a pessoa surpresa para uma festinha com balão e paf, e a pessoa... E tem uma coisa pior, que se você passa por um constrangimento desse, por ignorância do grupo ou da empresa, sei lá o quê, tá tudo certo. Hoje tudo fotografa, tudo filma. Você já imaginou chegando uma foto dessa para a galera que frequenta, que tem o mesmo viés religioso? Isso é uma complicação grande, né? Por isso que eu falo... Como o caso do Walmart lá, né? O caso do Walmart. Por isso que eu falo que o direito é de pessoas. Uhum. Porque a gente está falando da pessoa na religião, a pessoa na empresa, a pessoa pública, porque vai um vídeo dela para fora, né? Então, olha o tamanho disso. Entendi. Eu vou falar, e eu não posso falar nomes aqui também, mas eu tenho certeza que ela está assistindo e ela vai saber de quem que eu estou falando. A gente teve uma situação dessa, de vamos fazer um vídeo aqui, animado, a turma aqui, vamos fazer uma musiquinha, vamos dançar todo mundo. E naquela hora ela aceitou fazer aquilo, e depois ela falou assim, não, eu tenho vergonha, eu não quero, não gosto, não é um estilo de música que eu gosto. Eu quero que retire o meu vídeo. E todo mundo ficou falando. Então, assim, parece bobeira, né? Mas ela, é a pessoa. É a privacidade, é o comportamento da pessoa, é aquilo que ela acredita, é aquilo que ela gosta, ou naquele momento ela não gosta, né? Então, é importante ter esse cuidado. Essa é uma grande dica. Doutora, a gente já está, assim, embicando o nosso avião para pousar na pista, e aí eu quero ainda te perguntar aqui, explorando essa sua presença conosco, eu queria que você nos dissesse assim, seu escritório, sua equipe atende só LGPD ou vocês... porque é assim, quando a gente trabalha com uma determinada coisa, espera-se que a gente seja um clínico geral. Direito, eu entendo aqui de penal, civil lá, beleza. Tributário, papapá, e LGPD também. Que mais que a sua equipe te assessora? Vocês têm ajudado as pessoas em que mais outras coisas? Eu tenho trazido esse lema, né? Fala Direito das pessoas. Então, nosso escritório ele é full services, com advogados especializados e cada um na sua área. Okay. Né? Então, nosso objetivo é trazer as pessoas para dentro do nosso escritório para serem acolhidos naquilo que for a sua demanda. Obviamente, muitas vezes você cria uma empatia, né, com o advogado, então a gente consegue manter aquele advogado te atendendo e você sendo suportado pelos demais da equipe, ou tudo bem, eu não tenho problema com isso, posso ser atendido por outros advogados, empresários que acabam também tendo essa confiança e trazem muitas vezes também o seu lado pessoal para dentro do escritório. Então, nosso escritório está aqui em Barueri, fisicamente. Mas não atende, hoje com internet e o que a pandemia ensinou pra gente, não atende só Barueri, né, doutora? Não atende só Barueri, tenho clientes queridas fora do Brasil, brasileiros que estão fora do Brasil, e que precisam de algum apoio aqui ainda, e que a gente pode representá-los, atendendo em outros locais, mesmo online, o judiciário, né, se adaptou ao online. É verdade. Então, a gente consegue atender o Brasil todo e fora dele também, tanto quanto brasileiros ou quanto internacional, isso é bem bacana, pode contar conosco. Agora, uma coisa que você não sabe, eu não costumo deixar o meu entrevistado, minha entrevistada, na saia justa, mas sabe quando o camarada chega assim e fala assim, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim? Então eu quero que você nos traga agora uma notícia boa e uma notícia ruim. De que forma? Você pode escolher a ordem. E eu vou explicando aqui para dar tempo de você pensar, que é tudo no jeitinho, né? Doutora, uma coisa que, assim, deu certo, valeu a pena. Puxa, essa situação foi legal. E uma que não era o que eu queria, não era esse resultado esperado. Uma coisa que foi legal e uma coisa que deu ruim. Conta para nós aí. Pode começar por qual você quiser, doutora. Gente, eu vou começar por uma muito boa. Então, conta. Dentro todas as áreas que nós comentamos, né?
uma que trouxe a minha atenção, inclusive por conta da minha mãe, mais uma vez aqui, que é a área da saúde. Infelizmente, a gente tem grandes desafios, tanto no SUS quanto nos planos de saúde, que hoje criaram comportamentos assim inadmissíveis diante dos seus próprios clientes. Então, a gente tem uma atuação muito forte no escritório com relação à área da saúde. E essa semana, nós tivemos uma liminar esplendosa para uma família, para seu filho autista, conseguindo as suas terapias, readequando ele, acompanhando todo o seu processo de tratamento. Então, essas são notícias muito boas, né? Porque, de novo, a gente está dentro da casa do filho, que é nosso bem maior. É né? isso aí. Agora, coisa ruim... Sim, uma coisa que não foi tão legal. Sempre acontece, né? Acontece... Ex-marido que demora para pagar a pensão e que diz que não tem dinheiro, é um coitado e anda de carrão, isso acontece bastante. Não, mas a notícia ruim... a notícia ruim é pra coitado da esposa. A ruim do ex-marido é se ele foi parar na cadeia. Se ele continua andando de carrão, ainda não é notícia ruim. A ruim é pra esposa que queria o ex-marido na cadeia e o cara continua andando de carrão. Essa é a notícia ruim, né? Então acontece bastante. Existe ainda uma dificuldade, né? As pessoas acham que é muito simples, o cara vai preso, não paga pensão e vai preso logo em seguida. Não é bem assim que funciona. Então, por isso que a gente precisa ter essa aproximação para explicar efetivamente, olha, na vida real, a coisa não é bem assim. Né? Então, não fica achando que o ex-marido vai preso por qualquer motivo, que não vai. E outro detalhe, tem também, eu já visitei uma pessoa, porque a esposa se arrependeu. Sabe assim, quando você não tem certeza que vai chegar no fim esse processo, só que o camarada foi lá passar, acho que 35 dias, e ela se arrependeu. Com 10 dias, ela falou assim, vai lá ver se tá bem, porque eu tenho que falar com meus filhos. Eu vou lá. E eu falo muito isso, assim, você é uma memória que você carrega, né? Então, que vai refletir nos seus filhos. Sim, sim. Então, pense bem. Isso não é muito legal, né, doutora? Então, assim, sempre tem uma coisa boa e uma coisa ruim. Doutora, se eu quiser tirar mais dúvidas, saber mais orientações, como é que a gente te encontra nas redes sociais? No Insta, eu vi uma foto sua lá, assim, toda elegante, toda tchan. Como é que é mesmo o Instagram? É @ Pamela Bueno Advogada. Nós, advogados, temos que usar os nossos nomes, né? Ou sobrenomes. Sim. Então, eu optei, por conta desse ponto de estar próximo com pessoas, né? Manter o meu nome, até pelo tempo que eu já tenho. Pamela Bueno... Advogada. Pamela Bueno Advogada. Tudo junto? Tudo junto. Uma outra coisa também legal é que você apresenta conteúdos ali, né? Você tem uma página, assim, bem técnica, né? Mas com linguagem simples, né, doutora? Isso, esse é meu objetivo, tá? O texto é sempre no objetivo de descomplicar o direito. Legal. Trazer as pessoas mais próximas para o que é a nossa legislação. Joia. Nós estamos chegando ao final do nosso programa Liderança e Gestão, mas, doutora Pamela... Uma frase, um pensamento, um texto bíblico, não sei, o que te motiva a levantar todos os dias e acreditar que pode ser melhor? Tem uma frase, um pensamento, uma ideia? Olha ali para a sua câmera e dá o seu recado final aí, por favor. Confiança em si e no próximo, por mais que muitas vezes a gente esbarre no meio dos caminhos com dificuldades, tenha a confiança. E se tiver difícil, sozinho, conte com apoio. Veja isso, né? Esse é meu objetivo no escritório, não ser apenas uma advogada que vai lá e entra com o processo e ganha alguma coisa. Ter alguém para te apoiar, para te orientar, para te trazer uma nova visão. Maravilha. Doutora Pamela Bueno, muito obrigado pela sua presença conosco. Foi maravilhoso o nosso papo. E se nós tivéssemos tempo, nós ficaríamos aqui, bebendo mais água ou qualquer outra coisa e conversando mais. Muito obrigado mesmo pela sua presença aqui conosco, tá? Muito obrigada. Foi um grande privilégio. Obrigada. Valeu. Gente, quantas coisas nós aprendemos no programa de hoje e quantas coisas nós podemos estar assim, alertas para não cairmos em ciladas que, às vezes, nós mesmos promovemos para a nossa vida pessoal, para a nossa vida profissional. Eu espero que você seja feliz, mas com resultados satisfatórios. Programa Liderança e Gestão volta na próxima semana. Tchau, pessoal. Valeu.